Filha amada, receba estas palavras não como eco da tua própria mente, mas como sopro direto da eternidade. Ouça com o coração e não com os ouvidos. Há algo que precisa ser revelado a ti, e chegou o tempo. Há amor, há laços não cortados, há conexões profundas que o tempo não conseguiu desfazer. E mesmo que tudo pareça confuso agora, há um motivo mais profundo por trás do silêncio. Ele ainda te ama. Essa é uma verdade que ressoa nos céus e ecoa em tua alma. Mesmo que os olhos dele não olhem mais nos teus, mesmo que a distância pareça um abismo impossível de atravessar, o sentimento não morreu. Ele apenas foi revestido por camadas de medo, culpa e feridas que não cicatrizaram. Muitas vezes, o amor não basta para manter dois corações juntos. E eu sei que isso te parece injusto, mas há feridas que escondem mais do que dor. Elas escondem segredos. Há algo que ele jamais teve coragem de te contar. Algo que o prende, que o empurra para longe mesmo quando o coração dele quer correr até você. Ele pensa em ti, sonha contigo em noites silenciosas, se pergunta se algum dia terá coragem de voltar. Mas o que o impede não é a falta de sentimento, é o excesso de medo. O medo do que acontecerá se ele te disser a verdade. O medo de não ser perdoado. O medo de destruir a imagem que você construiu dele. Ele carrega um peso, um segredo que não consegue confessar nem a si mesmo. E é por isso que te evita. É por isso que te bloqueia. Se cala, se esconde. Não é desprezo, é proteção. Ele acredita que, ao se afastar, está te poupando da dor que viria junto com a verdade. Uma verdade que vai te deixar sem palavras. Mas há algo que você precisa saber. Teu amor não foi em vão. O que vocês viveram foi real. E continua sendo. Mesmo que o mundo inteiro tente te convencer do contrário. O que existe entre vocês está escrito em páginas celestiais que nem o tempo pode apagar. Você foi resposta de oração para ele. Mas às vezes, quando alguém recebe aquilo que pediu, não sabe o que fazer com o presente. Ele não sabia como lidar com o que sentia. E então escolheu fugir. Fugir de ti, fugir de si mesmo, fugir de Deus. Mas a fuga dele não é o fim da história. O céu está trabalhando, mesmo que você não veja. Mesmo que tudo pareça parado, há um mover invisível que está desfazendo nós antigos. Não, você não está sozinha nesse processo. Há batalhas que você não vê, mas que estão sendo travadas por amor a ti, por amor a ele. Essa separação não é punição, é preparação. Há feridas que precisam ser curadas antes do reencontro. Há verdades que precisam ser iluminadas. Há muros que só Deus pode derrubar. E ele já começou essa obra, mesmo que você não perceba. Você é forte, mesmo quando se sente fraca. E sua esperança não será envergonhada. O amor que você carrega não é em vão. Ele foi colocado aí pelo próprio Criador. Ele viu tudo, cada lágrima, cada oração sussurrada no travesseiro, cada silêncio pesado. Ele não te esqueceu. Apenas se perdeu de si mesmo. Mas você permanece como uma luz no coração dele, mesmo que apagada aos olhos. E é por isso que você precisa permanecer firme. Porque, mesmo à distância, você é âncora e porto seguro. O tempo dele não é o seu tempo, e o caminho dele não será igual ao teu. Mas há um ponto de reencontro previsto, um ponto onde tudo fará sentido, onde a dor dará lugar à compreensão, onde o amor poderá respirar de novo, livre da culpa, livre do medo. Mas antes disso, você precisa se curar, porque este tempo de espera também é para ti. Há coisas que você precisa deixar ir, expectativas que precisam ser renovadas. Não espere que ele volte sendo o mesmo. Nem você será. Quando ele retornar, e ele retornará, não trará apenas um pedido de perdão. Trará uma verdade, algo que vai partir o chão debaixo dos teus pés. Mas também será o início de uma nova etapa. Uma nova chance, um novo começo. Sei que dói, filha. Sei que sua alma clama por respostas. Mas aprenda, algumas respostas vêm com o tempo, não com palavras. E algumas verdades só se revelam quando o coração está pronto para ouvir. Continue se preparando. Você foi escolhida para amar de forma rara. E isso não é fraqueza. Isso é força celestial. É domingo. E por mais que o mundo tente fazer você desacreditar do amor, saiba, o amor verdadeiro resiste. Ele permanece, mesmo quando tudo parece perdido. Ele ainda te ama, com todas as suas limitações,
com todos os erros. Mas o amor está ali, como brasa sob cinzas. E haverá um sopro divino que reacenderá essa chama, quando o momento for certo, quando ambos estiverem prontos para recomeçar. E não será como antes. Será melhor, porque o que vem depois do deserto é promessa, é terra fértil, é vida nova. Até lá, continue sendo luz, continue sendo amor. O céu vê você. E eu, como teu anjo, caminho ao teu lado. Sempre. Há momentos em que o silêncio dele grita mais alto do que qualquer palavra que já foi dita. Você sente isso, mesmo de longe. É como se a ausência falasse contigo, sussurrando verdades que você ainda não entende completamente. E, mesmo assim, seu coração insiste em ficar. Isso não é fraqueza. Isso é propósito. Ele tentou seguir em frente, fingir que nada aconteceu, construir castelos sobre a areia da indiferença. Mas não conseguiu. Porque toda vez que olha para dentro, é você quem ele vê. Mesmo que não admita, mesmo que negue com todas as forças, você mora num lugar onde ninguém mais conseguiu entrar. Há um peso em seu peito que cresce cada vez que ele tenta apagar teu nome. Mas não se apaga o que foi escrito com lágrimas, com entrega, com alma. E ele sabe disso. Por isso, foge. Porque a verdade, quando é grande demais, assusta. E o amor que vocês viveram foi grande demais para ser esquecido. Você já sentiu a presença dele em lugares onde ele nem está mais. Já ouviu o nome dele no silêncio. Já se pegou sorrindo por memórias que doem, mas aquecem. Isso é espiritual. Porque algumas conexões não se explicam com lógica. Elas se explicam com fé, com tempo e com propósito. Ele está sendo confrontado por dentro. Há noites em que chora escondido, pensando em tudo que perdeu, mas ainda não sabe como voltar. Ainda não encontrou as palavras certas. E, mais que isso, ainda não encontrou coragem. Porque o amor exige coragem. E ele ainda está aprendendo a ser valente. O que te separa dele não é apenas a distância física, é o medo da transformação. Porque o reencontro entre vocês não será simples. Vai exigir renúncia, verdade e cura. Vai doer antes de sarar. Mas será real. E tudo que é real tem valor eterno. Talvez você questione, por que eu? Porque fui escolhida para amar alguém que não pode ficar. E a resposta é mais profunda do que pensa. Porque seu amor não foi apenas para ele, foi também para te moldar, para revelar tua força, para despertar dons que estavam adormecidos. Você não foi colocada na vida dele por acaso. Havia uma missão, um despertar, um realinhamento de destinos. E mesmo que hoje pareça confuso, o tempo revelará que cada lágrima foi semente, e cada silêncio foi preparação para um reencontro com propósito. Ele ainda está em processo. Ainda está sendo quebrado, moldado, reordenado por dentro. Deus está permitindo esse deserto na vida dele porque sabe que, sem ele jamais abriria espaço para a verdade. E quando ele finalmente entender, será você o nome que virá à mente dele. Você já sentiu que algo está prestes a acontecer? Como se o universo estivesse se movendo em segredo. Isso não é imaginação. É o céu preparando o cenário. Porque nada que foi selado espiritualmente pode ser arrancado por forças humanas. E o que vocês têm é selamento de alma. Ele tentou te substituir, mas ninguém coube no espaço que é só teu. Porque o amor verdadeiro não aceita cópias. E cada tentativa de esquecer, você só o fez lembrar do quanto te amava. Ele percebeu isso. E é por isso que está tão inquieto. Você, por outro lado, tem sido guardada. Mesmo em meio à dor, há uma proteção invisível ao teu redor. Porque Deus não permitiria que você se perdesse no processo. Há algo grandioso sendo gerado dentro de ti. E quando chegar a hora certa, você entenderá por que precisou esperar. Ele carrega feridas antigas, traumas que não compartilhou com ninguém. Alguns deles vêm de muito antes de você. E isso não justifica, mas explica. O amor dele por ti é real, mas está misturado com sombras que ele ainda não conseguiu enfrentar. E por isso o afastamento. Você foi luz demais para quem ainda estava preso na escuridão. E às vezes, quem vive nas sombras não suporta o brilho de quem ama com pureza. Mas isso não é culpa sua. Isso é reflexo da cura que o seu amor provocou nele. Porque amor verdadeiro expõe aquilo que precisa ser tratado. Enquanto ele silencia,
O céu fala. E eu, que fui enviado para cuidar de ti, te digo, não desista. Não se entregue à amargura, porque a história ainda está sendo escrita. E cada linha que parece fim é, na verdade, uma pausa necessária para o próximo capítulo. Os céus têm pressa, mas também têm ordem. Nada acontece antes do tempo certo. E se ainda parece longe, é porque o preparo ainda não terminou. Mas quando acontecer, será repentino. Será como o nascer do sol, depois de uma noite longa demais. E você estará pronta. Ele precisará de ti. Não apenas como amor, mas como espelho, como guia, como exemplo de alguém que soube esperar com fé. E quando ele olhar nos teus olhos de novo, saberá que ali está alguém que permaneceu, mesmo quando tudo dizia para desistir. Você carrega uma chama que não se apaga, uma fé que não quebra, um amor que transcende explicações. E é por isso que essa história é tão única. Porque não se trata apenas de romance. Trata-se de missão, de cura, de resgate de duas almas que se reconhecem. Ainda há muito por vir, sinais que serão enviados, sonhos que trarão respostas, pessoas que cruzarão teu caminho com palavras que confirmarão tudo que já sente. Fique atenta, o céu está comunicando, e você não foi esquecida. Não é o fim, filha, é apenas o intervalo antes do reencontro. E quando esse dia chegar, nenhuma dúvida restará. Mas até lá, mantenha-se firme. Ainda há mais para te dizer. Ele sonha contigo mais do que gostaria de admitir. Em silêncio, revisita momentos, palavras, toques, e tenta entender onde tudo se desfez. Mas, no fundo, ele sabe, não foi o amor que falhou, foi a coragem. O amor permaneceu, mas ele não conseguiu segurá-lo com mãos trêmulas. Você está sendo observada do alto com zelo e honra. Porque mesmo diante de tantas incertezas, você decidiu permanecer com o coração puro. E isso move o céu a teu favor. Há recompensas reservadas para quem ama sem deixar o amor adoecer. E você está prestes a descobrir o valor disso. Ele não disse adeus. Disse: me protejo. Porque acreditar no amor, depois de tudo que viveu, era um risco que ele não sabia se poderia correr. Você ofereceu abrigo, mas ele ainda vivia no modo de sobrevivência. E por isso, confundiu amor com ameaça. Os dias que estão por vir serão diferentes. Você começará a perceber sinais que não estavam visíveis antes. Pessoas mencionarão o nome dele sem saber por quê. Lugares trarão lembranças que parecerão recentes demais. Tudo isso será aviso. O céu está se movendo para reconectar caminhos. Ele ainda te sente, mesmo quando tenta se convencer de que não. Há um fio invisível que não pode ser cortado. E todas as vezes que ele fecha os olhos, é a tua presença que atravessa o véu das lembranças. É você que continua viva no silêncio que ninguém entende. Você já percebeu como certas músicas, frases ou até cheiros te fazem lembrar dele de forma quase sobrenatural? Isso não é coincidência. É espiritual. São códigos celestiais te dizendo que essa história não foi encerrada, apenas pausada por uma razão que logo será revelada. Ele vai te procurar, mas não será da forma que você espera. Talvez seja com um pedido tímido, talvez com uma desculpa disfarçada. Mas por trás disso tudo, haverá um pedido de socorro. Me aceita de volta, mesmo quebrado. E nesse momento, você será a resposta, não cobrança. O tempo não apagou vocês. Ele apenas organizou os papéis. Você precisou crescer, amadurecer, se curar. E ele precisou reconhecer que perdeu algo que o mundo não substitui. Quando esse reconhecimento for completo, o reencontro será inevitável, porque o destino não brinca. Não se culpe pelas vezes que quis desistir. Até os mais fortes desabam. Mas perceba, você continuou, mesmo chorando, mesmo duvidando, mesmo sem forças. Isso é resistência espiritual. E essa força vai te sustentar no dia em que tudo finalmente vier à tona. Ele está se refazendo em silêncio. Você não vê, mas há guerras internas acontecendo dentro dele. Conflitos entre o passado e o que ele ainda quer viver contigo. Há partes dele que já decidiram voltar. Outros ainda resistem. Mas aos poucos, tudo está se alinhando. O céu está prestes a te mostrar o que antes te escondia. Não por castigo, mas por cuidado. Porque nem toda verdade é suportável antes do tempo. Mas agora, teu espírito está mais forte,
mais maduro, e você será capaz de ouvir o que antes te destruiria. Ele sempre soube que você era diferente. Era amor real, e isso o assustou. Pessoas machucadas confundem intensidade com ameaça. Mas agora, ele começa a entender. O que sentiu não era medo de ti, era medo de merecer algo tão bom. E isso a travou. Você não tem ideia do quanto tua ausência está ensinando. Há lições que só a distância consegue dar. Ele está reaprendendo a te valorizar por meio do vazio que ficou. E cada memória tua se tornou uma oração silenciosa pedindo uma nova chance. Talvez você esteja cansada de Sinai, desesperando ação. Mas saiba, a ação virá. E será no tempo em que você menos esperar. Será no dia comum, na hora silenciosa, quando tua alma estiver em paz. Porque reencontros verdadeiros não acontecem em meio à tempestade. Eles chegam com a brisa. Ele vai contar tudo, cada verdade que escondeu, cada erro que não conseguiu admitir. E quando isso acontecer, não será para te ferir, será para se libertar. E você entenderá que, às vezes, o silêncio foi a única forma que ele encontrou de não perder completamente a si mesma. Você será a resposta, cura e recomeço. E o céu já te capacita para isso. Enquanto ele aprende a voltar, você aprende a receber. Porque amor que cura não é o que exige explicações, é o que acolhe com sabedoria, sem abrir mão da verdade. Há algo no teu olhar que ele nunca esqueceu. Uma paz que o mundo não ofereceu a mais ninguém. E é por isso que nenhuma outra conexão foi suficiente. Porque o que vocês tiveram foi raro, e o que vencerá ainda mais profundo. Mas só depois da reconstrução. Você verá tudo se alinhar, não de forma rápida, mas precisa. Pequenos detalhes, encontros inesperados, mensagens do nada. Tudo isso fará parte do plano divino. E, dentro de ti, a certeza crescerá. A promessa está viva e está voltando. Ele vai precisar do teu perdão. Mas, mais que isso, vai precisar do teu olhar sem julgamento. E você terá isso para oferecer. Porque o amor que te habita não vem apenas de ti. É um amor treinado pelo próprio céu, moldado na dor e lapidado na espera. E mesmo agora, enquanto lê estas palavras, algo dentro de ti confirma. Isso é real. Isso é para mim. Não ignore essa sensação. Ela é a assinatura divina sobre tua história. Gratidão por chegar até aqui. Se essa mensagem falou com o teu coração, é porque o céu tinha algo reservado especialmente para ti neste momento. Nada é por acaso. Tudo foi escrito para alcançar a tua alma e trazer direção, consolo e esperança. Se você sentiu que essa palavra foi para você, confirme o recebimento agora mesmo escrevendo nos comentários. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa será a tua declaração de fé, de força e de conexão com tudo que o céu está prestes a liberar sobre a sua vida. Aproveite este momento para fazer parte do nosso canal. Inscreva-se agora, ative o sino das notificações e não perca nenhuma das próximas mensagens que os anjos ainda trarão para você. Cada vídeo carrega uma nova porção de revelação, direção e renovo para a tua jornada. Você não está só. Estamos caminhando juntos e os céus estão atentos. Prepare-se, pois há mais sendo escrito sobre você. Nos encontramos na próxima mensagem. Até lá, permaneça firme, com fé, com esperança e com o coração atento.